Nesse vídeo vamos falar sobre o poder da autorresponsabilidade. Olá, aqui é a Jéssica. Afinal de contas, o que é a autorresponsabilidade? É a capacidade que nós temos de assumir a responsabilidade pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes e não culpar os ambientes externos. A autorresponsabilidade não é culpa nem autojulgamento, é maturidade emocional. Quando a gente assume a responsabilidade pela nossa própria vida, a gente consegue ser muito mais feliz. Além disso, a gente consegue lidar muito melhor com as situações e com as dificuldades que surgem. As armadilhas do vitimismo sutil. Frases comuns do tipo, isso sempre acontece comigo, as pessoas sempre me decepcionam, é sempre assim comigo sempre dá errado, tinha que ser na minha vez. São frases, são afirmações que nos afastam do protagonismo da nossa própria vida. E é interessante observar que muitas vezes, por exemplo, a gente quer colocar a responsabilidade ou a culpa em um fator externo. Por exemplo, se eu sair tarde 1 minuto e eu acabei perdendo um ônibus e o próximo ônibus demorou demais para chegar, eu posso dizer, não, eu cheguei atrasado no trabalho, na escola, porque o ônibus demorou demais, porque o ônibus se atrasou. Quando na realidade você não se programou bem o suficiente para que acontecesse de você chegar no horário correto, para que acontecesse de você chegar no horário programado. Então, quando a gente fala frases desse tipo, a gente está tirando a nossa responsabilidade e colocando apenas a responsabilidade no fator externo. É claro, a gente não tem o controle sobre absolutamente tudo. Na verdade, a gente tem controle sobre pouquíssimas coisas, mas sobre a nossa escolha, sobre a nossa decisão, sobre aquilo que a gente vai fazer, a forma como a gente vai fazer, a gente tem como decidir, a gente tem como escolher sim. E muitas vezes a gente quer se eximir da nossa responsabilidade. E esse nos eximirmos da nossa responsabilidade é o que traz grandes consequências pra gente. É o que faz a gente ficar muitas vezes num papel de vítima. Mas como assumir responsabilidade sem nos culparmos? Existe uma diferença entre reconhecer a nossa parte, a nossa responsabilidade e nos punirmos e não nos culparmos. É muito comum a gente acabar indo para um lado de uma pessoa que vai se culpar, que vai se martirizar, que vai dizer, ai não, de novo eu fiz errado, ai não, eu queria tanto ter feito certo dessa vez, ai não, poxa, realmente, olha, o problema sou eu não consigo. Então, existe uma grande diferença entre assumir a responsabilidade por aquilo que a gente fez, assumir a nossa parcela de responsabilidade e ficar nos culpando. Então, é importante que a gente faça esse exercício mental de perceber quando a gente também está sendo muito crítico ou muito crítica com a gente, porque o ser crítico ou crítica demais vai fazer também a gente se prejudicar, porque a gente vai acabar se colocando num papel de vítima, de quem não consegue, de quem não dá conta. Então, é importante que a gente esteja atento ao nosso diálogo mental, à nossa conversa interior, para que a gente não acabe caindo em uma outra armadilha. Ao invés de culpar as pessoas, as situações externas, a gente se punir, a gente se culpar demais, a gente se colocar no lugar de que realmente a gente não dá conta, a gente não consegue, a gente não sabe. Não é esse lugar que é um lugar saudável também. Então a autorresponsabilidade, ela vem de um lugar saudável. Ela vem de um lugar de a gente ter realmente a autorresponsabilidade, mas a autorresponsabilidade consciente. Realmente aquilo que é a minha responsabilidade, aquilo que são as minhas atitudes, as minhas decisões, as minhas reações, aquilo que me acontece e aquilo que realmente faz parte da responsabilidade do outro. E eu também não devo pegar para mim, não devo assumir. Então tem que existir esse equilíbrio. Para isso é muito importante o processo de autoconhecimento, para que a gente saiba aquilo que realmente faz parte da nossa responsabilidade e aquilo que não, aquilo que é do outro. Você está gostando desse vídeo até agora? Então clica aqui embaixo, deixa o seu like. Assim, além de ajudar o canal a crescer, você também permite que esse conteúdo chegue a mais pessoas que também querem ou precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Autorresponsabilidade nos relacionamentos. É extremamente importante a gente reconhecer os nossos padrões para a gente se libertar de ciclos repetitivos. Muitas vezes dentro dos nossos relacionamentos a gente tem certas reações de acordo com o estímulo que nos é apresentado e a gente acaba sempre tendo a mesma atitude, sempre tendo o mesmo padrão repetitivo de como a gente está agindo, de como a gente está se sentindo dentro dos nossos relacionamentos. Então, para isso, novamente, é extremamente importante o autoconhecimento para que nos conheçamos, saibamos as nossas emoções, saibamos quais são os gatilhos que nos fazem agir de uma determinada forma e curar essas feridas, porque muitas vezes a gente vai agir de uma forma reativa com as pessoas, a gente vai ter esse padrão de comportamento, porque ou a gente aprendeu assim, ou a gente tem uma ferida muito grande e toda vez que alguém toca nessa ferida, mesmo que sem querer,
a gente acaba tendo uma reação explosiva, de querer se isolar, ou de querer se esconder, ou de não querer falar com a outra pessoa. Então é extremamente importante esse processo de se autoanalisar, de se autoavaliar, para poder compreender melhor e ter relacionamentos também mais saudáveis, não só com você mesmo ou com você mesma, tanto com as outras pessoas. Porque a partir do momento que a gente se conhece, que a gente se respeita, que a gente entende os nossos padrões, fica até melhor para a gente definir os nossos limites conosco mesmo e com as outras pessoas também. Agora vai uma dica prática para você desenvolver esse superpoder, que é o poder da autorresponsabilidade. Você pode fazer meditações reflexivas durante o seu dia e à noite também você pode parar uns 10, 15 minutinhos, refletir sobre o seu dia, refletir sobre aquilo que você fez, o que é que você não achou que foi tão legal, que você poderia ter feito de uma forma diferente. Aquilo que você acabou jogando responsabilidade em outra pessoa, quando na verdade a responsabilidade era sua. Então pensar, refletir sobre os seus pensamentos durante o dia, o que foi que mais predominou nos seus pensamentos e as suas ações, o que foi que mais você fez durante o seu dia. Então é estar atento, não apenas sobrevivendo, não apenas vivendo num piloto automático, mas estar atento ao que está acontecendo naquele momento e refletir à noite a respeito disso. Uma outra coisa que é bom você pensar também é o que eu posso fazer de diferente. Então, se acontecer uma situação que você percebeu que você agiu de uma determinada forma e você acabou colocando a responsabilidade numa situação externa ou em outras pessoas, você pode se questionar: o que é que eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer isso diferente? E quais são os benefícios reais de se viver com autorresponsabilidade? Além de melhorar os seus relacionamentos, porque sim, você não vai estar mais culpando todo mundo, você não vai estar mais culpando o ambiente externo, você vai estar assumindo a responsabilidade por aquilo que é a sua responsabilidade, logo todos os seus relacionamentos vão melhorar. Por quê? Porque se antes você culpava uma outra pessoa por aquilo que na verdade era sua responsabilidade de fazer, agora você não vai mais culpar uma outra pessoa, então você vai tirar um peso, uma carga de onde não deveria estar. Com isso, você vai estar tendo mais maturidade emocional, mais controle emocional. Vai estar expandindo cada vez mais a sua consciência nesse sentido. Essa mudança também irá promover o aumento da sua autoestima e a clareza na hora de tomar decisões. Como isso pode melhorar a sua autoestima? É muito simples. A sua autoestima é basicamente a reputação que você tem com você mesmo ou com você mesma. Se você consegue perceber aquilo que é a sua responsabilidade, você está consciente disso, você logo tem mais poder de escolha, você logo se vê de uma forma mais positiva, porque você sabe que você é o responsável pela sua própria vida. Então você sabe que muitos dos resultados que você vai colher é da sua própria responsabilidade. Aliás, aquilo que a gente planta, a gente vai colher depois. Então, é só um resultado daquilo que você plantou. De repente você pode dizer, por exemplo, mas eu me esforcei demais para fazer tal e tal coisa. E tudo bem, mas talvez você precise redirecionar, porque talvez da forma que você fez, você não conseguiu o resultado que você queria, e tudo isso é aprendizado. E também vai te dar mais clareza na hora de tomar decisões, porque vai ficar muito mais fácil também de você compreender que você vai colher de acordo com aquilo que você plantar. Então é muito simples. Então, por exemplo, se eu quero ter um corpo em forma, se eu quero me sentir bem comigo mesmo, com o meu corpo, eu vou me alimentar bem, eu vou praticar atividade física, eu vou procurar fazer meditações e afirmações positivas, porque tudo isso vai me levar ao resultado que eu quero. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!